Paz do Senhor, povo de Deus, vamos para a palavra do Senhor, amém? Hoje, no sétimo dia, né? Sétimo e último dia desta maravilhosa campanha, oh glória. Estou feliz na presença do Senhor por esta oportunidade maravilhosa, né? E nós vamos meditar aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, primeiro a seguir, né? Onde tem um ensinamento maravilhoso, amém? Antes de irmos para a palavra de Deus, quero pedir a você para curtir esse vídeo, né? Compartilhar, comentar, se inscreva no canal. Vamos alcançar a meta aí de 1000 inscritos para nós conseguir fazer live pelo YouTube, né? Cultos ao vivo. Vai ser uma maravilha. Me ajuda aí, pessoal. Compartilhando, convidando as pessoas para se inscrever no canal. Tá bom? Compartilhando, curtindo os conteúdos do canal. Com certeza nós vamos alcançar essa meta para a glória de Deus, amém? Vamos lá, a palavra de Deus diz, mais um ensinamento de Paulo, né? Para a igreja de Corinto, que estava na cidade de Corinto. Ouça algum de vós tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Amém? Aqui Paulo estava falando que estava assim meio contrariado com a conduta dos crentes, porque ele estava ouvindo dizer que alguns irmãos que tinham feito negócios, e aí por um motivo ou outro alguém tinha falhado, né? Daí eles estavam indo a juízo perante os injustos, quer dizer, o juízo terreno, e não perante os santos. O que é que Paulo está tentando dizer aqui? Ele está tentando dizer, não, ele está falando aqui, dizendo aqui, que as nossas causas, elas têm que ser resolvidas dentro do próprio grupo cristão, entendeu? As nossas divergências, vamos dizer assim, ela tem que ser resolvida entre nós mesmos, para não escandalizar. Vocês sabiam que um dos motivos do acréscimo de escândalos que tem no meio do povo crente, ou que se possamos dizer na igreja, para entender melhor, é por causa disso, porque não tem mais aquele conselho executivo da igreja para resolver os problemas da igreja, e aí acaba vazando tudo para fora, e principalmente para as redes sociais, e é um escândalo atrás do outro. É crente com demanda na justiça um contra o outro, misericórdia. É crente sendo acusado de barbaridades diante da justiça pelo outro crente. E assim sucessivamente. Está errado quem está procurando a justiça? Não, não está errado. Porque às vezes o conselho da igreja, do ministério, não está resolvendo. E a pessoa parte para a justiça terrena. Ela está certa. De uma forma ou de outra, ela tem que ir em busca dos direitos dela. Mas a palavra de Deus não nos ensina assim. Está entendendo, igreja? Então, desde o tempo da antiguidade já existiu isso. Paulo estava ali ouvindo murmurinhos que tinha irmão levando um ao outro perante os injustos para resolver os problemas, e não perante o santo, quer dizer, perante os crentes. Antigamente tinha menos escândalos por causa disso, porque era resolvido interno.
Tá entendendo? E não vazava aqui fora. Agora hoje não. Tudo que o crente faz, vaza aqui fora. E por que Satanás tem tido êxito nessa situação? Há mais falha na vida dos crentes, ou que seja o mais pecado ou mais escândalo. Porque o que o diabo quer é isso. É escandalizar. Entendeu? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Agora os santos vai lá e aceita ser julgado pelo mundo. Dá para entender, igreja? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo, que a igreja há de julgar o mundo? Porque esse é o papel da igreja aqui na face da terra, julgar o mundo. É falar o que é certo e o que é errado. Entendeu? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, ou por nós, digamos assim, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Aqui ele está dando poder para a igreja julgar os irmãos que erram, os irmãos que falham, entendeu? Eu lendo essa passagem aqui, eu me lembro de algo que já aconteceu comigo, porque assim no início, que eu comecei a ser vendedora, eu levei mais calote, foi dos crentes, incluído pastor, obreiro, pastora, tudo. Parece que quanto mais tem um cargo na igreja alto, mais é falho com seus compromissos, né? E daí, pelo motivo de eu vender e não receber, eu não tinha possibilidade de pagar as minhas contas também. Eu não tinha possibilidade de cumprir com os meus compromissos, entendeu? E eu comecei a me endividar também. E eu ficava ali com a pena, com o sentimento de misericórdia, com os irmãos, com as irmãs, entendeu? Esperando elas me pagar para me pagar minhas contas. E o negócio foi só piorando, entendeu? Aí tem as pequenas causas, onde a gente resolve as pequenas causas, né? As contas pequenas, entendeu? Aí eu pensei assim, eu pensava de levar, né, as promissórias para lá, as notinhas para lá, mas aí eu pensava assim, não, mas eu sou crente, eu não posso fazer isso. Isso é feio, porque quem me deve é crente. Aí eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, enquanto ninguém me levar lá, eu também não vou levar ninguém nas pequenas causas. E daí, igreja, eu me endividei com as parcelas da minha habilitação, entendeu? Eu não conseguia pagar, porque eu não recebia. Como que eu ia pagar, né? Eu me endividei com as parcelas da minha habilitação. E a autoescola me levou para as pequenas causas, tá? Colocou advogado para receber de mim. Aí eu fiquei assim meia contrariada com a situação. E eu pensei assim, então, eu falei para Deus que enquanto ninguém me levasse, eu não ia levar ninguém. Mas já que me levaram, então eu vou ter que levar também, né? Porque para me pagar eu tenho que receber, entendeu? E eu levei. Eu levei na época, há uns 10 anos atrás, eu levei mais ou menos uns 30 mil de promissória para o fórum. E para surpresa de vocês, lá não tinha um católico, tudo crente. Aí desses 30 mil, eu recebi uns 10 mil, entendeu? E 20 mil de promissória está lá até hoje. Porque aí os crentes sumiu, perdi o contato com eles, perdi o endereço. E eles trabalham em cima de contato de endereço, entendeu? Eles procuram a pessoa no endereço ou tentam ligar no contato. E aí se não achar, eles informam tipo assim, me informa, né? Porque eu sou a autora do processo. Eles me informam e eu tenho que adquirir um novo contato ou um novo endereço do devedor. E aí, como eu não consegui, lá tem hoje 20 mil reais de promissória de crente que eu não recebi. Eu fiz errado, eu não fiz.
assim, eu fiz errado porque eu fui de forma contrária à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus. Mas eu não fui errada em fazer isso porque eles também falharam da parte deles. Tá entendendo? Beleza. Aí, voltando aqui na palavra. Quem sabe quando nós estávamos lá sentados diante do juiz de acordo lá, de conciliação que fala, né? Para fazer o acordo, para pagamento, para recebimento da conta. Quem sabe o juiz até olhava para nós e falava assim, mas não é dois crentes? O que eles estão fazendo aqui? Não deveria resolver isso de outra forma, né? Imagina um trem desse? É sobre isso que Paulo está falando. Estou contando essa história para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Beleza. Mas o irmão vai a juízo contra o outro irmão. E isso perante os infiéis. É o que eu acabei de falar, entendeu? Fui lá querendo os meus direitos contra outro irmão e nós dois ou nós duas que seja perante o infiel, uma pessoa que não conhece Deus. Tá entendendo? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demanda uns contra os outros. Porque, tipo assim, eu vendi fiado ou parcelado que seja. A outra pessoa não foi fiel no seu acordo para comigo. Então, isso virou uma demanda um contra o outro. Eu querendo receber e o outro não querendo pagar ou não podendo pagar. Porque existem casos, não nesses aqui, que eu estou contando que eu levei por fora, mas em outros casos aconteceu, aliás, que eu fui para receber uma conta de uma pessoa e sabe o que aconteceu quando eu cheguei lá? Deus mandou eu fazer uma cesta básica e dar para a pessoa, porque realmente aquela pessoa não tinha condição de pagar aquele dinheiro para mim. Deus me mostrava a condição daquela pessoa. Então eu perdoava a conta e ainda fazia uma cesta básica e dava para aquela pessoa. Aí é uma situação. Mas a situação quando o crente é veaco, que ele não paga o que deve, ou ele não paga uma conta velha e faz contas novas, aí já é veaquice mesmo. Aí já é caloteiro mesmo. É outra situação essa daí. Para mim não pagar uma conta, só se eu não tiver o dinheiro mesmo. Só se eu não tiver o dinheiro mesmo. Já passei muita luta, entendeu? Muita provação por causa disso, porque eu vendia fiado e não recebia os fiados, então eu se tornava falha com os meus compromissos. Mas graças a Deus o Senhor me deu sabedoria para mim trabalhar de uma forma diferente. E graças a Deus eu trabalho de uma forma diferente. Então hoje eu passo menos luta nessa parte aí de não conseguir pagar as minhas dívidas em dia, os meus compromissos, não é dívida, né? Passa a ser dívida depois que você não consegue pagar, entendeu? Que torna uma demanda, aí isso torna dívida. Mas antes disso não, é um acordo que a gente faz com as pessoas de comprar e pagar naquela data, né? Beleza. Então, graças a Deus, hoje eu não passo muita luta nessa área, porque eu mudei a forma de trabalhar, entendeu? Voltando na palavra. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Quer dizer, por que não resolveu a injustiça entre si? Por que não resolveu o dano entre si? Por que foi levar perante a infiéis para ser resolvido? Entendeu? E teve muitos casos na minha situação que eu cheguei até procurar o pastor e conversar. Falei, ô pastor, conversa com o irmão fulano, conversa com a irmã fulano para me pagar, porque eu vendi para ele, vendi para ela, parcelado, a prazo, e tá super atrasado, e fulano não me paga. O pastor podia conversar com fulano, mas muitos pastores não me deram nem ouvido, entendeu? Eu fiz o certo que a palavra manda, mas o pastor não me deu ouvido. E outra coisa, igreja, quando eu cheguei a levar essas promissórias, entendeu?
para as pequenas causas na época. Tinha promissória lá que tinha 4 anos já, que estavam me devendo. Inclusive, até o conciliador falou para mim assim, não, a senhora deixa demorar demais para trazer essa promissória. É o seguinte, se a senhora vender para uma pessoa, tipo assim, a senhora parcelou para ela em 3 vezes, se ela elencar uma parcela, a senhora já pode trazer para nós. Mas eu ficava com dó, entendeu? E deixava a conta enraizar para levar, entendeu? Tentando resolver. Tá entendendo? Beleza. Aí, a palavra do Senhor está nos ensinando através de Paulo, que é melhor nós resolver entre nós mesmos, amém? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Por quê que Paulo está falando isso? Que é injustiça e que é dano entre os irmãos. Porque isso, igreja, acaba infiltrando na nossa vida espiritual. Cria uma barreira ali, sabe? Eu fico com vergonha quando eu encontro uma pessoa na rua que me deve, que ela sabe que me deve, não dá nem satisfação, porque eu tenho algumas pessoas que eu cruzo com elas por aí, pela cidade, que elas me devem 800 reais, me devem 500, me devem 400, e elas fazem de conta que nem sabe da situação. Tem pessoas que até iam na minha congregação, fazia campanha, estava ali conosco ali, entendeu? Mas nem tocava no assunto da dívida que me devia há 4, 5 anos. Tá entendendo? São pessoas realmente veacas e que nos levam a tomar atitudes que não é de acordo com a palavra de Deus, mas nós temos que tomar para nós adquirir os nossos direitos. Tá entendendo? Mas não é certo isso. O certo é resolver entre nós. Aleluia. Aí a palavra continua dizendo: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos, os infiéis, não hão de herdar o reino de Deus. Entendeu? Quando a pessoa faz com a gente, ou eu faço com alguém um acordo, e eu não cumpro com aquele acordo, seja qual for o acordo, não é só na área de compras e vendas, não. Seja qual for o acordo, se nós fizer e não cumprir, nós somos injustos. E olha aqui a gravidade do problema, igreja. A palavra está dizendo que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então tem pessoas por aí, crente, que compra, que faz dívida e acaba não pagando, dando prejuízo para o seu próximo, para o seu irmão, entendeu? E pensa que está tudo certo. Ei, eu quero te falar que você está comprometendo a salvação da tua alma, porque você está sendo injusto, entendeu? Porque a gente trabalha, não é para fazer graça não, a gente trabalha para se manter, para não pesar a ninguém, porque também é bíblico. A palavra do Senhor nos ensina a nós trabalhar, se for possível, dia e noite, para não ser pesado ao nosso irmão, quer dizer, para não ficar vivendo de ajuda de um e outro. Então nós trabalhamos para manter as nossas vidas, para sermos independentes, não é para fazer graça. E se alguém compra um produto meu, saiba que eu comprei e paguei aquele produto, eu não ganhei ele de ninguém. Eu estou aqui colocando a minha pessoa como ilustração, igreja, mas isso não serve, não é só para mim, não. É para muitas e muitas pessoas que trabalham no mesmo ramo, entendeu? Eu estou usando a minha pessoa aqui porque eu sou vítima desse tipo de coisa. Hoje, bem menos, porque Deus me ensinou a trabalhar. Hoje eu pego a entrada, porque se não me pagar o restante, mas pelo menos eu peguei a entrada, que é o valor da mercadoria, então não mexe no meu capital. Então eu vou ter como pagar minhas contas. E antigamente não, eu colocava 100% na mão das pessoas. E as pessoas não me pagavam e eu não pagava ninguém também. Virava uma bola de neve e ficava todo mundo ali debaixo de maldição. Tá entendendo? Voltando na palavra de Deus. Não erreis, nem os devassos,
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados homossexuais, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está aí especificado a qualidade das pessoas que não herdarão o reino de Deus. Você sabia que quando alguém compra de alguém, não dá conta de pagar, se enquadra nessa palavra avarentos? Avareza é querer conseguir alguma coisa que não está no teu alcance de você comprar e pagar. Você sabia disso? E quando alguém, geralmente, quando alguém compra da outra pessoa que não dá conta de pagar, ela comprou sem ter a condição de pagar. Entendeu? Tem pessoas que tá tudo bem, mas quando compra da gente, que atrasa e a gente vai cobrar, aí o pai adoeceu, a mãe adoeceu, o sobrinho adoeceu, todo mundo adoeceu da casa, e aí foi preciso desviar o dinheiro, e aí não deu para pagar. Mentindo, tudo mentira. Porque quando acontece isso só uma vez, beleza, mas eu tenho cliente que já aconteceu já 4 vezes, eu prestei atenção, 4 vezes. Compra, enrola para pagar, quando eu vou cobrar, fala que gastou dinheiro porque fulano adoeceu, se fulano adoeceu, mentira. É porque é avarento, compra além do valor que pode pagar. Tá entendendo? Torna também-se maldizente, porque às vezes eles devem pra gente e falam mal da gente. Não compra de fulano não, que fulano é chato. Fulano fica só cobrando. Mas ele não fala ou ela não fala quantos anos que tem a dívida dela com a gente. Só para escandalizar, entendeu? O versículo 11 diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. O que é que Paulo está falando com isso? Com esse versículo 11? Que pode acontecer isso no nosso meio, mas nós temos, aleluia, o nosso Deus, nós temos Jesus Cristo para nos lavar, para nos santificar e para nos justificar diante de todas essas situações. Deus sabe quem realmente é certo e quem realmente é errado. Deus sabe quem realmente não pagou porque não teve condição, e Deus sabe realmente quem não pagou por causa de enrolação mesmo. Tá entendendo? Eu não sei por que Deus está mandando trazer essa palavra aqui. Mês de dezembro é o mês mais perigoso que tem para se endividar, porque as pessoas avançam na lua pensando que é queijo. E se endivida para janeiro, fevereiro e março, e fica os 3 meses devendo. Porque são os 3 meses difíceis, financeiramente falando, porque tem férias, o que tinha de receber, recebeu tudo em dezembro, 13º, férias, entendeu? Se for funcionário público, tem a contratação que trava, às vezes nem é contratado de novo, mas aí já fica com a dívida, devendo. Então a gente tem que ter sabedoria, igreja, para administrar a nossa vida espiritual e a nossa vida material também, a nossa vida física, para nós não ficar passando luta. Porque isso traz luta, traz perturbação, isso traz inquietação, isso traz danos morais, entendeu? Isso traz inimizade entre nós que somos crentes. Traz tudo isso para o nosso meio. Pelo simples não cumprir o que nós concordamos. Porque a palavra de Deus diz que tudo que é concordado aqui é concordado no céu também. Se eu concordo aqui uma forma de venda, de pagamento com um cliente meu, está sendo concordado no céu também, principalmente se os dois for crentes. Aí que está sendo concordado mesmo. Entendeu?
Olha o grau do perigo. Envolve a nossa vida espiritual. Então vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado, igreja. Aleluia. A palavra do Senhor tem tudo que nós precisamos para ser abençoado, para ser bem-sucedido, para sermos unidos e reunidos na presença do Senhor. Amém? Eu quero, neste momento, antes de finalizar aqui, contar uma visão que eu tive de madrugada, que Deus me deu de madrugada. Glória a Deus. E que Deus me deu também o discernimento da mesma. Amém? Pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Deus me deu uma visão, igreja, que eu chegava num lugar tipo lixão, sabe? Aquele monte de lixo assim. Glória a Deus. E eu começava a andar de redor daquele lixão e olhava naquele lixão, procurando alguma coisa que poderia ser reutilizado, entendeu? E ali eu olhando ali, a princípio eu não vi nada que poderia se reutilizar, mas eu continuei olhando e de repente eu comecei a achar algumas coisas ali que ainda tinha serventia, entendeu? Aí às vezes eu achava uma vasilha, aí eu andava mais um pouco, achava a tampa daquela vasilha e encaixava ali e eu ia separando, entendeu? Aquelas vasilhas que eu ia achando, que eu pensava que tinha utilidade, que podia reaproveitar, entendeu? Eu ia colocando separado. E já tinha ali algumas vasilhas separadas que eu tinha achado. Aí eu lavei elas, bem lavadinha, sequei, coloquei a tampinha e coloquei elas lá arrumadinhas. Aí daí a pouco chegou duas pessoas, ele me clama arabaçu de covo aramanai. Chegou duas pessoas e falava que ia me ajudar, entendeu? Só que elas não começaram a me ajudar, elas começaram a me atrapalhar. Tá entendendo? E ela começou, aquelas pessoas começou a pegar aquelas vasilhas para usar. Entendeu? E eu ficava assim olhando e pensava assim, oh meu Deus, deu tanto trabalho para mim conseguir essas vasilhas. Deu tanto trabalho para me lavar, para me limpar, e agora fulano já está usando. Entendeu? E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? O que significa? Aí eu orando e pensando nessa visão, Deus me deu o discernimento. Que o lixão é o mundo. Entendeu? O lixão é o mundo. E as vasilhas que eu achei são as almas, são as pessoas que estão jogadas aí no futuro, no mundo, tá? E com muita perseverança, porque eu perseverei. A princípio eu não achava nada, mas eu pensava assim, não, mas eu vou caçar mais um pouco, porque às vezes eu consigo achando alguma coisa que ainda serve. Aleluia. Oh, glórias. E eu consegui resgatar ali algumas vasilhas daquele lixão. Algumas peças daquele lixão. Tinha umas peças que parecia que era de cristal, sabe? Umas vasilhinhas assim redondas, com uma tampinha, com um lugarzinho de pegar assim em cima, parece que era de cristal. Tinha outras que era de plástico, tinha outras que era de alumínio. Era variedades ali, entendeu? Quando eu estava orando, o Senhor me deu discernimento. O lixão é o mundo. O lixo é as pessoas que estão jogadas lá, que às vezes a gente olha e não dá nenhum valor, pensa que não tem jeito, que não tem serventia. Aleluia. E às vezes a gente consegue resgatando algumas vidas e depois que está tudo pronto, aparece algumas pessoas falando que vai ajudar e que não ajuda nada. Que faz é sujar as pessoas de novo, que faz é estragar as pessoas de novo. Então, aleluia, através dessa visão, Deus me deu uma percepção que é preciso a gente vigiar mais.
né? E principalmente com as pessoas que estão ao nosso derredor. E o significado, igreja, desta visão, não serve só para mim, não, tá? Serve para você, meu irmão, minha irmã, que tem chamado, que tem chamada, que tem um ministério, que tem aí o propósito de ganhar almas para Cristo. Tome muito cuidado com as pessoas que estão ao seu derredor. Porque o grau de falsidade das pessoas é muito grande, principalmente dentro da igreja, principalmente no nosso meio. Se a gente não tiver o dom de discernimento, a gente se deixa levar, aleluia, e confiar em pessoas que não merecem a devida confiança. Tá entendendo? Não é preciso você bloquear o relacionamento com essa pessoa, a sua amizade, não. Mas nós vamos lidar com essas pessoas que têm esse tipo de problema com mais vigilância, com uma vigilância redobrada. Tá entendendo? Para que nós não sejamos enganados, manipulados ou persuadidos por elas a ponto de pecarmos contra elas ou até mesmo contra Deus e contra a palavra de Deus. Eu convivo com um monte de pessoas que já deixou bem claro quem realmente elas são, mas eu convivo com elas, amo elas do mesmo jeito, considero, respeito, tenho amizade, mas só que a minha vigilância com elas é redobrada. Tá entendendo? Para que o pior não venha acontecer. Jesus conviveu com Judas Iscariote. Toda a vida Jesus soube que Judas Iscariote era o traidor. Mas Jesus expulsou ele do grupo? Não. Jesus maltratou ele? Não. Jesus conviveu com ele e deixou acontecer e pronto. Tá entendendo? Então, muitas vezes existe esse tipo de pessoa em nosso meio, mas nós não podemos descartar, abandonar, jogar para lá, porque são pessoas doentes. São pessoas que precisam de aconselhamento, de acompanhamento. Eu falo que essas pessoas assim são pessoas especiais. E pessoas especiais, elas não precisam ser abandonadas. Elas têm que ser tratadas de uma forma diferente, de uma forma especial também, assim como elas são. Elas são especiais, então nós vamos tratar com elas, cuidar delas de uma forma especial também, de uma forma diferenciada. Nós não vamos condenar essa pessoa. Tá entendendo? Nós temos que ter paciência, porque a palavra do Senhor diz que os mais fortes é para ter paciência, é para suportar os mais fracos. É nessa hora aí, igreja. Tá entendendo? Pastora, mas essa pessoa vai mudar? Tem algumas que não. Sou franco em falar para você que tem muitas dessas pessoas que vai morrer desse jeito. É uma doença, é uma fraqueza, é uma fragilidade, é uma brecha que o diabo achou para entrar na vida da pessoa. Aí persegue, fala mal, calunia, entendeu? Tenta derrubar, tenta sujar a imagem da pessoa e não muda. Eu conheço crente que tem 200 anos assim e está assim até hoje, não muda. E não é falta de pregação, não é falta de oração, não é falta de jejum. Porque elas fazem a obra de Deus, mas elas não mudam. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado. Aí quando aquelas pessoas já chegou assim, já foi pegando, sabe, as minhas vasilhas tudo arrumadinha, limpinha, entendeu? E já foi sujando, colocando trem dentro. Eu falei, nossa, que falta de educação. Nem me pediu, nem perguntou para mim se podia. Já chegou enfiando a mão e fazendo assim. Entendeu? Então Deus me deu o discernimento, que são pessoas que querem destruir o que você faz, o que eu faço, o que nós fazemos, entendeu? Nós temos que tomar muito cuidado, amém, igreja? Que essa palavra venha ter um grande efeito em vossos corações. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quero deixar aqui meus agradecimentos a todos vocês que acompanhou essas campanhas durante todo o ano, que está aqui junto conosco até hoje, e continua o ano que vem, estamos firmes na presença do Senhor, amém? Com nossos propósitos, em nome do Senhor Jesus.